e a inconstância da paixão transforma os espíritos inocentes. Irmã Francisca, não compreendo como pode alguém que já chegou à casa espírita não respeitar os espíritos. Irmão, em todas as religiões existem aqueles que acreditam em Deus, mas a leve brisa, cujo murmúrio o profeta Elias ouviu no Monte Horebe, não lhes tocou o coração. Dizem crer, mas nada fazem para serem dignos da sua crença. O verdadeiro homem de fé recebe a força ao sofrer, pois no caminho da perfeição viajou, não está isento de calúnias, das maledicências, da traição, das mentiras. Para enfrentar o árduo caminho é que o Cristo irmão coloca em nossos ombros a sua iluminada cruz, para ir clareando o nosso caminho e nos livrando dos obstáculos colocados para nos desviar da estrada do Mestre. Nada deve atrapalhar a caminhada de um servidor fiel a Ele. Deve valer-se das coisas pequenas, fazendo-as por amor, porque, se desejar as grandes tarefas, deixará de realizar os pequenos gestos de amor. Oh, como nos custa dar a Jesus o que Ele nos pede! Mas qual a felicidade que não custa tanto? Que alegria inefável levar as nossas cruzes, sentindo que a mão do amigo e mestre nos está ajudando. Irmã Francisca, sempre leio o Salmo ele, versículos 11 a 14, desvia tua face de meus pecados e apaga todas as minhas faltas. Ó Deus, cria em mim um coração puro e suscita em meu peito um espírito resoluto. Não me rejeites de tua presença nem retires de mim teu Santo Espírito. Concede-me o gozo de tua salvação e um espírito generoso que me ampare. E ele sempre me ouve, pois todas as vezes que me encontro preocupado a irmã vem em meu auxílio e muito me consola. Luiz Sérgio, esse salmo didático é feito em forma judicial entre Deus e seu povo. Destina-se a uma ocasião litúrgica que contém uma violenta crítica contra o formalismo do culto judaico e a infração da lei divina. Deus não atua como juiz, no sentido humano, mas como parceiro que persuade seu povo a confrontar sua conduta com as exigências da aliança, tomando por norma o decálogo. O culto externo prestado a Deus só tem valor quando acompanhado de sentimentos cristãos de fidelidade à lei divina em relação aos direitos de Deus e do próximo. Desde que a nossa felicidade é calcada na infelicidade do próximo, não somos criaturas de Deus. E depois, Luiz Sérgio, não devemos ficar encontrando sofrimento em nós, pensando no passado ou no futuro. Perderemos a coragem e nos desesperaremos. E muito teremos ainda de caminhar na senda estreita de Jesus. Antes de conhecer o Mestre, adorávamos sofrer ou queixar-nos dos sofrimentos. Depois que o encontramos, dele fizemos a nossa alegria. O que nos deixa contentes é unicamente a vontade do nosso Deus e Ele não criou o sofrimento nem a tristeza. Cada um tem de carregar a sua cruz, mas se olharmos para o lado, veremos que o Cristo está ao nosso lado, dando-nos força e coragem. Irmã, ajude-me no cumprimento da minha tarefa. Como Jesus disse certo dia a Pedro, apacenta meus cordeiros, dizemos, Luiz Sérgio, não somente para apacentar os pedaços da minha alma, como também que o irmão procure estar junto deles, caminhando lado a lado, sem deixar de ser criança, distribuindo sorriso e carinho, jamais querendo crescer. Jesus não gosta das coisas grandes, ele adora as aranhas do seu caminho. Gostamos do Luiz Sérgio alegre menino, curioso e fiel à sua fé. Que Deus o abençoe e que Jesus, o nosso mestre amigo, sempre nos ajude a carregar a nossa cruz. Felicidades no seu trabalho. A chuva, por mais forte que seja, não estraga um telhado bem feito nem os ventos fortes derrubam uma casa com firme alicerce. Alguns respingos da chuva podem incomodar, mas o sol da verdade, ninguém conseguirá ofuscá-lo. Deus o abençoe. Abraçou-me com carinho. Apenas murmurei, irmã Francisca, nós amamos você. Nós o amamos muito mais. Permaneci cabisbaixo. As lágrimas molhavam meu rosto e ela, cantando uma bela canção, foi se retirando. Levantei a cabeça para olhar aquele espírito tão amigo de todos nós. Depois de passada a emoção, saí correndo, dando pulos e socos no ar. Foi quando dei de encontrar com ele, o nosso Enoque. Que fúria, parece até que viu Jesus, quem me dera. Mas conversei com alguém que já plasmou Cristo em seu coração. Francisca Teresa.
Adivinhou, falei, rindo. Mas, Raito, que satisfação em vê-lo mais uma vez. Como andam as aulas, sempre proveitosas. Sim, Luiz, as turmas estão enormes. Como os jovens estão suicidando-se, qual vem a ser a causa? Falta de sonhos. Raito, você tem ido até o plano físico? Muito pouco. O nosso trabalho aqui na universidade não nos permite ir até o plano físico. Só vamos até a crosta em ocasião especial, isto é, quando os raiozinhos precisam da nossa presença. Enoque, agradeço a Deus me ter permitido trabalhar ao seu lado. Como aprendi com você e com os outros amigos, Luiz, já naquela época nos preocupávamos com tudo isso que está acontecendo, e iniciamos um trabalho espírita. Com pesar, constatamos que não fomos compreendidos. Muitos espíritas ortodoxos só souberam criticar, dizendo que a médium era fantasiosa, que tudo o que você narrava nos seus livros era mentira. Diziam, ainda, que o tóxico era assunto de polícia, e não dos espíritas. E agora, o que estamos presenciando? Uma sociedade em pânico com o avanço do tráfico. Enoque, felizmente, muitos aceitaram meus livros e nos ajudaram, a mim e a Irene, através de suas preces. Luiz, os pais ou querem parecer ingênuos, ou não acompanham o noticiário policial, julgando que os seus filhos ainda são santas crianças. O que vem ocorrendo no Brasil é constrangedor. E ainda existem criaturas que desejam ignorar os fatos. Sei que você trabalha na universidade e por amor aos jovens também faz esse trabalho de ajuda aos dependentes. Luiz, trabalhamos com os suicidas, e os dependentes são suicidas inconscientes. Você sabe disso. Você faz outro trabalho além desse? Não. O nosso trabalho é com jovens, e jovens suicidas. Não temos tempo de ficar no plano físico ao lado de encarnados. Desculpe-me, Raito, mas existem alguns médiuns que viram você em muitas casas espíritas, fazendo vários trabalhos, até no receituário e na psicografia. Enoque e Raito são nomes que um médium pode dar ao espírito que com ele trabalha, sempre de acordo com a veracidade da sua mediunidade. Portanto, que os leitores fiquem cientes de que o Enoque, este seu amigo, não tem tempo para buscar médiuns no plano físico. O nosso trabalho é o de socorrer espíritos muito necessitados, e não o de desenvolver mediunidade. Há muito, Luiz, você vem orientando seus leitores sobre o perigo dos falsos profetas. Luiz Sérgio, o Espiritismo é o Consolador prometido, e quem trabalha na doutrina tem de dignificá-la, e não envergonhá-la. O trabalho de psicografia não é meu. O meu é com os raiozinhos, e para que você tome conhecimento do que vem ocorrendo com os dependentes, convido a chegar até o nosso departamento de trabalho. O irmão dispõe de tempo? Sim. Marie está em uma reunião com os instrutores e eu estava passeando pelos jardins da universidade. E por mercê de Deus, encontrou-se com Francisca Teresa. Sim, estava precisando do orvalho da esperança e do amor. Romântico, hein? Sempre fui. Raito segurou meus ombros e adentramos a universidade. Logo estávamos em um de seus departamentos, uma ala enorme, com várias salas de aula e um pequeno auditório com uma sala de projeção. Sentamo-nos, e ele, Raito, conduziu a projeção dos filmes apenas com sua força mental. Na tela, apareciam os fatos como se estivéssemos assistindo a um filme em 3 dimensões. Os personagens quase chegavam até nós, de tão reais. Olhei para o Raito e ele, com seu belo sorriso, falou-nos, logo, no plano físico, isto vai ser colocado em uso e o homem desfrutará de mais um avanço da ciência. Aqui, no mundo espiritual, essas projeções são como a televisão, hoje em dia, no plano físico, coisa rotineira. O filme mostrava uma turma de jovens, Áureo, Austin, Brites, uma linda jovem, Carmelita e Catulo. Nisso, chegou o Hostílio e ofereceu o tóxico. Brites, a jovem alta, loura, de seus 15 anos, foi a primeira a pegar a droga. Ele está vendendo maconha? Perguntei ao Enoque. Que maconha, que nada. Olhe bem e vejo que hoje está aumentando o consumo entre os jovens.
Raito fez com que no filme os jovens ficassem tão perto de nós, que podíamos ver as bolinhas da droga. O que é isso? Alguma droga nova. Essa droga era uma mistura de maconha com haxixe. As bolas são menores do que uma bola de gude. Ali, bem próximo de nossos olhos, presenciamos aqueles jovens fumando haxixe. E Brites, sentada no chão, pareceu-me estar consumindo LSD. Raito, porque ela está assim, o haxixe causa essa reação. Luiz, o haxixe é tirado do sumo da cannabis sativa e tem o delta-9-tetridrocannabinol, substância ativa da planta, muito mais forte. Ela é uma droga perturbadora, que altera a percepção, atuando no sistema nervoso central. Sua permanência no organismo é de aproximadamente 40 dias. Olhe bem as meninas. Vamos acelerar a fita. Nisso, vimos Carmelita, que me pareceu drogada. Luiz, acredita-se que essa droga demore mais tempo para sair do organismo das mulheres. E por que isso acontece, Enoque? Porque as mulheres têm mais células adiposas que os homens. Notei, Raito, que Carmelita está aérea. Sim, entre os malefícios do haxixe, estão a falta de atenção, de memória e a depressão. Quem chega até essa droga pode livrar-se dela. Luiz Sérgio, a abstinência da droga no organismo causa irritabilidade, insônia e falta de apetite. Aí é que mora o perigo. Mulheres que não querem engordar fumam haxixe e param alguns dias, para perder o apetite. Que loucura! Olhava, assombrado, aqueles jovens que tinham tudo para serem felizes, e estavam jogando fora suas vidas. Enoque, o haxixe também é extraído da cannabis sativa. Sim. O haxixe, como a maconha, é extraído do cannabis sativa e tem origem asiática, só que ele é muito mais forte que a maconha. E essa conversa de que a maconha não faz mal? Conversa de viciado e de traficante. Muitos viciados em maconha dizem que ela e o haxixe não fazem mal, que são naturais. Natureba é limpo. Agora, essa de misturar haxixe com maconha me assusta, e o pior, Luiz, é que poucos se preocupam com a droga. Nos seus livros, há muito, alertamos que um país não pode ter futuro, se a sua juventude está doente. Será que alguém terá condição de sair desse limpo? Duvidamos. A droga não só mancha a ficha do cidadão, como destrói o seu corpo físico e danifica o seu perispírito. Todos os ex-viciados gostariam de rasgar algumas páginas do seu livro da vida. Afundado na poltrona, eu não perdi um só detalhe, abismado. O filme continuava. Dali, aquele grupo saiu em disparada. O carro era dirigido por loucos varridos. É por isso, Enoque, que nos fins de semana sempre encontramos um carro abraçado a um poste. A projeção era tão perfeita que me abaixava, pois parecia que o carro ia me atropelar. Saindo dali, aquela turma buscou as boates da cidade e foi misturando tudo, álcool, droga e sexo. Enquanto isso, a sociedade dormia em paz. Será que em paz? Não sei. Mas sei que os pais estão ignorando a vida de seus filhos. Não é possível que uma mãe durma tranquila, com sua filha de 14 ou 15 anos, até tarde da noite, na rua. Assim também os meninos. Como pode um pai não se preocupar com seu filho? Um jovem de 15 anos é uma criança e os barzinhos estão cheios deles. Pensando sobre tudo isso, indaguei, e a lei, Raito, onde está? Guardada nas gavetas, Luiz. Se cada família construísse uma trincheira contra as drogas, protegendo seus filhos, tudo seria mais fácil para a espiritualidade. Mas o que estamos vendo são poucas famílias os protegendo. Mesmo aqueles que se dizem espíritas não estão preocupados em resguardar os seus filhos, que estão nos bares, consumindo bebidas, fumo e drogas. Preferem seus filhos nos bares do que nas casas espíritas, trabalhando para o próximo. Para nós, essas pessoas não são espíritas, porque o espírita que não se preocupa com a elevação moral dos seus filhos não conhece a doutrina, pois ela coloca no jovem e no velho o cajado da responsabilidade. E quem deseja se perder nas noitadas, dizendo estar aproveitando a vida, não tem Deus no coração, pois não deseja a perfeição. No Salmo 70, versículos 17 a 18, encontramos:
Ó Deus, tu me instruíste desde a juventude, e até hoje proclamei teus prodígios. Agora na velhice e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até eu anunciar aos descendentes os feitos do teu braço, e às gerações vindouras teu poder. Como é bom o jovem que luta para servir a Deus, que desde cedo conhece a fragilidade de um corpo de carne e sabe quão grandes são as responsabilidades do espírito. E ainda mais felizes são os pais que levam seus filhos a Deus. Raito encerrou a projeção. Antes disso, ainda vimos aquela turma aprontando bastante. As duas jovens, completamente drogadas, eram joguetes nas mãos dos seus colegas. Luiz, a Terra é um planeta de criação divina. Infeliz aquele que não se tornar digno dela. Ela está progredindo. Quem não acompanhá-la será deportado e, em mundo inferior, aprenderá a lição amarga do remorso. Raito, porque o homem é tão bobo. Todos os dias partem do plano físico muitos encarnados, e eles não procuram saber para onde vão e por que partem. Pensam que os seus corpos são eternos e ficam aprontando. Tem razão. E aqueles que lesam a nação, que levam para seu bolso aquilo que daria ao povo, educação, segurança e saúde. Será que essas criaturas dormem em paz? Claro, Raito. Na consciência deles não existe dignidade. Tem razão, Luiz. Como pode esperar o amanhã, ou buscar a Deus, o homem cujas atitudes causam dores e sofrimentos? Essa gente é tal qual bicho, só no corpo físico, sem responsabilidade espiritual. E o pior é que não são somente aqueles que não conhecem as responsabilidades como espíritos que são. Muitos que se dizem espíritos brincam com os espíritos, não os respeitam, e também não transmitem para os filhos a moral espírita, os deveres daquele que foi apresentado a um Deus bom e justo, a quem terá de apresentar a consciência, um dia. E mesmo. Como é triste defrontarmos com médiuns vaidosos, enganadores, falsos profetas e espíritas que nada fazem de bom para a doutrina, fumam, bebem, são escravos do sexo e ainda se julgam donos da verdade. Como os jovens podem crer, se não encontram exemplos nos pais? Raito, estou abobado. Como andam feias as coisas no plano físico. Depois desse filme, gostaria de gritar bem alto: segurem bem forte as mãos de seus filhos, pais. Cuidado para não virem a chorar de vergonha. Raito convidou-me a acompanhá-lo, pois estava sendo esperado no auditório para dar uma aula a alguns suicidas recentes. Podemos mesmo acompanhá-lo? Perguntamos. Sim. Dispõe de tempo. Marie disse que iria demorar. Dirigimos-nos para o auditório. Como já narrei, tudo nas colônias redentoras, nas universidades e faculdades é limpo e bonito. A sujeira e a indisciplina ficam nos umbrais. Cercado de plantas, o auditório, com sua música melodiosa, dava a cada um muita paz. Porém, nas fisionomias, muitos olhares eram de desespero. Até crianças ali se encontravam. E pensei, o que leva uma criança a se suicidar? Quase todos tinham a aparência de desespero, o olhar vazio, pareciam dementados. Enquanto se acomodavam, notei que eram banhados por fluidos magnéticos. Busquei de onde partiam aqueles fluidos e pude ver que vinham de mãos abençoadas. Tentei ver os rostos daqueles espíritos, mas a pequenez do meu espírito não me concedeu tal glória. Cerrei os olhos para que também fosse beneficiado e, em silêncio, orei: ó amado Jesus, manso e humilde coração, não pude divisar esses espíritos, mas eles podem abaixar-se e chegar mais perto de todos nós, que aqui estamos, para nos ensinarem a humildade, para que possamos compreender melhor o vosso amor por nós. Desejo que eles me ensinem a colocar-me sempre nos últimos lugares e persuadir-me sinceramente de que este é o meu devido lugar. Suplico-vos, Jesus, dai-me a repreensão, cada vez que eu procurar elevar-me acima das outras criaturas, porque tenho conhecimento de que Deus dá a glória da eternidade àquele que só deseja servir. Queremos, por isso, trabalhar sempre pela felicidade de todas as criaturas. Conheceis, Jesus amigo, minha fraqueza. A cada manhã, tomo a resolução de praticar a humildade, e à noite reconheço que cometi várias faltas por orgulho. Quero, Jesus,
fundamentar minhas esperanças em vós somente, porquanto sois o Filho de Deus. Fazei, Senhor, nascer no meu espírito as pequenas virtudes, uma das mais importantes, a caridade. Para obter essa graça da vossa misericórdia, repito muitas vezes, Jesus, manso Cordeiro de Deus, fazei o meu coração semelhante ao vosso e dai-me coragem para prosseguir sem mágoas, sempre fiel à tarefa que me foi concedida, ao buscar trabalho, logo que desencarnei. Senhor, amigo e mestre, lembrei-me das palavras que proferistes, quando vos inclinastes para lavar os pés dos vossos apóstolos, ensinando a todos a praticar a humildade. João, capítulo 13, v. 15. Dei-vos o exemplo, para que façais como eu fiz. O discípulo não é maior do que o mestre. Se cumprirdes estas coisas, sereis felizes pondo-as em prática. Ajudai-me, quero colocá-las em prática, com o vosso auxílio. Como está difícil levar a minha tarefa até o fim. São tantos os obstáculos que tentam me barrar os passos. Ajudai minha mãe Zilda, a quem muito amamos, assim como a meu pai e meu irmão, que eles lutem pela fé e pelos conhecimentos. E que minha mãe sempre esteja ao meu lado, cuidando dos nossos livros, porque são tão meus quanto dele da médium Irene, escolhida quando cessou nosso trabalho com a Laide. Obrigado, Jesus, por me ouvir. E ajudai todos os espíritos que vão até o plano físico com a tarefa de salvar almas. Sede, Senhor, meu advogado junto a todos aqueles que brincam com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Quando terminei minha oração, feita com todo o meu amor, Enoque iniciou a preleção. E com que carinho me preparei para ouvi-lo. Ali, diante de nós, estava aquele espírito humilde e amigo. Muitos falam dele, mas poucos o conhecem. Raito é um amigo, é um irmão de cada um de nós. O seu olhar de criança penetra o espírito e toca o pensamento, suavemente, daqueles que dele precisam, e um dos mais necessitados sou eu mesmo, um dos seus mais fiéis amigos. Raito, o Enoque, meu professor, é a mão amiga que quando preciso vem até mim e me abraça, dizendo, tome vergonha na cara e me siga. Ele é o raiozinho de sol que clareia as noites escuras das preocupações que às vezes nos atingem. Ele não é um espírito qualquer, ele é o astro-rei que me orienta, como jovem que sou na espiritualidade. Aquietei-me, para guardar o início da preleção do Raito. Capítulo 21. Crescimento moral e intelectual. Antes do Raito iniciar sua preleção, observei aquele belo auditório, onde o silêncio era divino. Mesmo em se tratando de uma assistência de suicidas e alunos, a harmonia se impunha. E acredito que todos estavam sentindo o bem-estar que me invadia o espírito. Enoque não estava sozinho, um grupo de jovens sentou-se em semicírculo, enquanto ele se conservava entre duas irmãs, cujos semblantes nos pareciam luminosos. Olhamos mais uma vez a assistência aí, mesmo tendo ao meu lado criaturas sofridas e preocupadas, o silêncio não era quebrado, a harmoniosa e tocante melodia oferecia àquele lugar uma imensa paz. Ondas magnéticas reparadoras eram conduzidas através de um painel que circulava o palco. A emanação sacudia o meu corpo. Era um momento inenarrável. Foi quando Enoque levantou-se e, com voz melodiosa, falou, Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 7, parábolas de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se aprender a sabedoria e a disciplina, para se entender as palavras da prudência, e receber a instrução da doutrina, a justiça, e o juízo, e equidade, a fim de se dar aos pequeninos habilidade, e ciência e entendimento ao mancebo. O sábio, ouvindo-as, ficará mais sábio, e, entendendo-as, possuirá o leme. Atinará com as parábolas, e sua interpretação, com as palavras dos sábios, e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria, e a doutrina. Deus, bondade suprema, ampare a todos nós, os seus filhos, e não nos deixe perdidos no deserto da indiferença. Que, através da prece, possamos chegar até o Pai, pois Ele jamais de nós se separou. A prece é o nosso elo com o Criador Todo-Poderoso.
Todos os seus filhos têm condição de dialogar com o Pai. É o nosso dever. Só Ele conhece-nos muito bem. Alguns estão aqui porque praticaram o suicídio. Fizeram-no porque não encontraram forças para se livrarem dos obstáculos do mundo físico. Não conheceram o valor da prece. Se a tivessem buscado, não estariam aqui, alquebrados e machucados pelo remorso. Só a prece dá ao homem condição de chegar a Deus e nele aurir forças para enfrentar as mais árduas tarefas. Deus existe, e por mais que queiram desarrumar a sua casa e destruir a sua família, Ele resplandece bondade em todos os lugares, basta que o ser deseje enxergar a luz. Todos aqui estão para colocarem as consciências no altar de Deus e lhe implorarem perdão pelas suas culpas, e ao encontrá-lo, sentirem-se livres das dores e dos remorsos. Não importa de que tamanho são os erros cometidos, vamos deixá-los para trás. Agora temos de aproveitar as novas oportunidades surgidas. Já que chegamos até aqui, a casa da Mãe de Jesus, cada um deve conscientizar-se de que é filho de Deus e buscar a coragem para mergulhar nas profundezas do espírito, enfrentar a própria consciência e bater de frente com as lembranças, tudo fazendo para amenizar os remorsos. O primeiro passo é aprender a orar, pois somente a prece aplaca a dor e o desespero. E esta bendita casa nos oferece ensinos salutares para conversarmos com Deus. Portanto, antes de qualquer coisa, vamos aprender a orar. Só aquele que ora coloca a Deus no coração. Depois dessa explicação sobre Deus e a prece, Raito orou junto a todos nós que, inebriados de emoção, deixamos que as lágrimas molhassem o nosso rosto. E prosseguiu: irmãos, não estamos aqui como oradores nem como mestres, mas como servos de Jesus e Maria, sem nenhuma intenção de julgá-los, porque se o Cristo, o Espírito mais perfeito que viveu no plano físico, a ninguém condenou, quem somos nós, pobres pecadores, para fazê-lo? Vimos aqui para apresentar a cada um a nossa amizade, como trabalhadores da seara do Cristo, e dizer que não existe evolução sem renúncia. Podemos ter praticado atos indignos, mas nem por isso devemos permanecer no erro. Deus espera que cada filho atinja a perfeição, porque ela é a meta de cada um de nós. O Pai não discrimina seus filhos. O mesmo amor que nutre por Jesus, Espírito perfeito, Ele tem pelo mais imperfeito dos homens e nele deposita a esperança de melhora. Se assim não fosse, Deus não seria o Pai sublime que é. A humanidade anseia pela paz e nós temos de acreditar que o planeta prepara-se para a aquisição de uma nova e elevada moral. Para que isso ocorra, o homem tem de buscar a felicidade eterna, que só é conquistada quando nos propomos a ser bons. Quem lhes fala ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque essa é a lei, já tendo sido apresentado ao mestre dele se fez servo. Ele nos ensinou que devemos nos reerguer das sombras da impiedade, pois nos ofertou a verdade quando caminhou nas sendas do mundo físico. Até quando não seremos cristãos, e sim adversários do Cristo, ovelhas rebeldes que, em verdade, não conhecem o seu pastor. Até quando seguiremos outros mestres, o mestre do materialismo, da ganância, da mentira e crucificaremos o nosso irmão maior, representante de Deus, a sua palavra. Até quando lutaremos contra nós mesmos, porque não queremos servir ao Cristo. Não compreendamos o que espera a humanidade, ou melhor, o que pensam da vida alguns encarnados. O homem não quer sofrer, e o pior é que ele nem sabe o que vem a ser a dor. Muitos vivem choramingando, diante de fatos corriqueiros. Se, nesse instante, buscarmos na memória o que nos levou ao suicídio, veremos que as preocupações eram menores do que o remorso de hoje. E quem lhes fala também já viveu no plano físico e também já sofreu. Nesse momento, o nosso Raito, o espírito amigo de todos, que tem a fisionomia de um garoto de 18 anos, que luta desesperadamente pela juventude sadia, ali, na nossa frente, junto àqueles outros espíritos, projetava, através de sua prodigiosa mente, as suas palavras, traduzidas em imagens e cenas a se refletirem no palco. Era o que eu chamava, quando aqui cheguei, de teatro vivo. Como no teatro, vemos atores atuando junto ao público, e essa foi a expressão que achei mais adequada, naquela época. Hoje, com mais maturidade,
Posso dizer que o teatro vivo da espiritualidade funciona graças à força mental dos espíritos com capacidade para tal trabalho. Ali, o Enoque, auxiliado pelo seu grupo, projetava cenas mais comoventes da passagem de Jesus pela Palestina e as dificuldades que enfrentava. A plateia soluçava, diante da projeção mental, ou teatro vivo, como gosto de chamar. Agora, prestando mais atenção, posso narrar ao leitor que o que assistíamos era muito mais convincente do que as cenas teatrais que tanto nos emocionavam quando chegamos à universidade. Era a vida de Jesus em si mesma, natural, vivida. Era o Mestre diante de nós, no seu dia a dia. O retrospecto do pensamento de Enoque era projetado no palco, auxiliado pelos outros companheiros. A vida dos apóstolos e também a de João Batista foram ali projetadas, até a festa de Herodes, Herodíades e Salomé desenrolou-se diante dos nossos olhos, bem como o martírio dos apóstolos, a morte de Estevão, de Pedro, de Paulo. Quando cessaram as dramáticas cenas, a plateia chorava copiosamente. As pessoas, que se diziam cristãs, que imploravam ao Cristo para não sofrerem qualquer arranhão, descobriram o martírio vivido pelos seguidores de Jesus. Aquelas criaturas ainda possuíam no corpo perispiritual as marcas do suicídio. Suicídio este praticado, uns, porque perderam a fortuna, outros, por separação de marido ou mulher, porque brigaram com as namoradas, porque não passaram no vestibular, porque perderam o emprego, por estarem deprimidos. Enfim, analisando os fatos, percebemos que muitos sofriam realmente, mas nada justificava terem atentado contra a própria vida, enquanto nos hospitais existem milhares de criaturas tudo fazendo para permanecerem no corpo físico. Assistindo ao teatro vivo, ou à projeção mental, apaixonamo-nos por João Evangelista. A sua dor, diante daqueles que voltavam para o mundo espiritual, era por demais sentida. Raitou Enoque, o nosso raiozinho de sol, terminou a sua conversa conosco e retirou-se junto aos seus companheiros. Fiquei ali sentado, observando a retirada dos doentes, conduzidos por médicos e enfermeiros. Alguns alunos também saíram, enquanto eu olhava aquele maravilhoso auditório, e continuo a dizer, são lindas as casas, os edifícios, os jardins das colônias redentoras. Só os umbrais são feios e sujos. Depois, fui saindo devagar, o que não é hábito meu, mas aquele lugar, com seu magnetismo, levava-me ao alto. Quando já estava quase na porta, o Raito me enlaçou os ombros. Como vão os seus estudos? Ah, Raito, nem lhe conto, já sei. Espere, e tudo vai serenar. Foi muito bom reencontrá-lo. Você, Enoque, é o meu barquinho, quando estou em apuros. Você surge como o sol depois do temporal. Luiz, elogio é como agrotóxico, aumenta o tamanho do alimento, mas lhe altera o sabor. Rimos, os dois. Sei, Raito, que você é muito ocupado, mas gostaria de passar para o leitor explicações de como se processa esse teatro, que sempre falo em meus livros. Somente hoje prestei atenção que da sua mente e da dos outros irmãos é que parte a projeção dos personagens. Não posso dizer que é um filme, pois os personagens nos parecem vivos, eles transitam à nossa frente, quase podemos tocá-los. O irmão tem permissão para nos informar melhor sobre o assunto. Se não, pode ignorar a pergunta. Luiz, os fatos vividos e presenciados por cada filho de Deus jamais lhes são retirados da casa mental. A mente fotografa e os pensamentos lhe dão vida. As lembranças e recordações reproduzem-se tal qual se acham arquivadas nos livros secretos do nosso espírito. Raito, eu também posso projetar os fatos por mim vividos? Sim, é claro. Mas para que isso venha a ocorrer, o irmão tem de fazer os cursos, que não são poucos, e dedicar-se a eles. Então não é fácil, não é qualquer um que trabalha com essa projeção. É uma operação melindrosa, que exige do operador fluidos magnéticos puros, necessários à corporificação das imagens. Luiz, não sei se o irmão percebeu que acima de nós e dos nossos amigos chegavam também, até o palco, ondas especiais, de um magnetismo superior, emitidas por espíritos superiores.
O trabalho não é somente nosso. Tem razão, Raito. Tudo o que é para elevação do nosso espírito pede de cada um de nós muito estudo, amor e renúncia. Entristece-me quando alguns encarnados julgam que não temos o que fazer e que vamos de centro em centro, tentando desenvolver alguns médiuns. Não sabem eles que, quando a gente deseja trabalhar para o Cristo, falta-nos até tempo, tantos e tantos os cursos que temos de fazer. Luiz, a doutrina espírita precisa elucidar os seus adeptos sobre a necessidade urgente do estudo, para que o homem não veja no centro espírita apenas o mediunismo, pois a doutrina espírita é conhecimento e reforma íntima. Sabemos que nem o nosso Jesus Cristo conseguiu convencer seus contemporâneos com os prodígios que operou, pois há pessoas que mesmo presenciando os fatos, não creem. Por quê, Raito? Porque é mais fácil não crer, principalmente quando o fato colocamos diante da nossa consciência. E depois, Luiz Sérgio, doutrina espírita é o reencontro do homem com Deus, e não espetáculo que precise de atores. De que forma o Espiritismo pode contribuir para o progresso do homem? Fornecendo-lhe a arma do conhecimento, que o ajudará a combater em si próprio o materialismo, a vaidade, o orgulho, a avareza, a maledicência, o egoísmo, fazendo com que ele conheça as responsabilidades, como filho de Deus que é, como também o fato de que o seu próximo é seu irmão, com os mesmos direitos, caminhando igualmente em direção ao Pai. Mas para chegar a ele é preciso que disperse para longe, bem longe de si, as iniquidades, maiores inimigas do homem. Raito, analisando a história da humanidade, vemos que os fatos espíritas são tão velhos quanto ela. Luiz Sérgio, o espiritismo reside na natureza, muitos dos seus fenômenos são provocados pelos espíritos. Por isso não cansamos de recomendar que o estudo da doutrina torne-se obrigatório para quem chega ao espiritismo. Se não houver estudo, depararemos com criaturas dizendo-se médiuns infernizando a vida do próximo, nada realizando de bom para a humanidade, apenas brincando de mediunismo. Se o progresso intelectual é infinito, porque o homem que se diz médium não deseja progredir intelectualmente. E se ele não tiver cultura, ele encontrará a oportunidade de aprender. Para isso é que existe a doutrina espírita, e nela torna-se necessário o estudo sistematizado da doutrina espírita. Raito, hoje a humanidade vive diante de tantos chamamentos ao consumismo. Antigamente talvez fosse mais fácil, não existia carrão de luxo, academia de ginástica, computador, internet, roupas de grife, enfim, tudo que a civilização oferece. O homem, filho de Deus, que respeita suas leis, agradece a ele o progresso da terra e o conforto que ela lhe está proporcionando. Mas ai dele, se não fizer jus a muito que vem recebendo. O homem tem de conscientizar-se de que Deus nele confia e deseja que conclua o curso, chamado perfeição. Deus é um pai que sonha com a felicidade do filho e ora por ele. Qual o pai carnal que não sonha que o filho venha cursar uma universidade e se forme em algum curso ou em vários? Deus, como o pai perfeito que é, deseja que os seus filhos concluam o curso do amor e da perfeição. Os jovens, principalmente, acham difícil trilhar o caminho da perfeição, Raito. Hoje a condição humana oferece ao homem muitos prazeres, principalmente para os jovens. Antigamente o jovem chegava a casa antes das 23 horas, hoje ele sai de casa a essa hora. Volto a dizer, os prazeres são inúmeros. Será que alguém vai privar-se deles para servir a Deus? O Pai não deseja que ninguém venha repelir os prazeres que a condição humana lhe oferece, mas o homem de moral elevada aproveita os prazeres que a condição humana lhe permite, porém sem se contaminar com os vícios morais da humanidade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo encontramos, no capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silencieis e cobrir-vos de cinzas. Quem julga que para ser digno é necessário tornar-se ermitão não conhece a verdade. Quando desejamos servir a Deus, seguindo o Evangelho de Jesus, pouco a pouco vamos nos modificando. E essa mudança é que assusta, às vezes, até os nossos familiares.
Com o estudo da doutrina espírita, vamos aprendendo a ter um comportamento cristão, largamos os vícios e os nossos lares transformam-se em verdadeiros lares, onde mora o respeito e o amor. Podemos desfrutar do conforto que a vida nos oferece, porém conscientes de que devemos agradecer a Deus por possuir tanto. Raito, então você acredita que só o Espiritismo pode tornar a humanidade moralmente melhor? Tanto o Espiritismo, quanto outras religiões. O Espiritismo leva vantagem, porque explica o que ontem era mistério. A doutrina coloca o homem diante de um espelho, para ele se autoanalisar e ver claramente as imperfeições da sua alma. A doutrina também ensina que a família difícil de hoje pode ser o reencontro das oportunidades perdidas no ontem. Mas também que, na mesma família, pode haver o parentesco corporal e o espiritual. Mas existe cada família, Raito. Todos estamos no planeta para progredir moral e intelectualmente. Qual dos dois é o mais difícil? O progresso moral é mais difícil, porque o homem não deseja a reforma interior. E às vezes até luta contra Deus, principalmente porque não deseja respeitar suas leis. Muitos até julgam, Raito, que Deus é mau, que castiga. Felizmente, a doutrina espírita apresenta Deus ao homem, um Deus bom e justo, que tem por cada filho um amor exigente. Por isso, às vezes, suas leis podem parecer, para o homem, muito severas e exigentes. Tem razão, Luiz Sérgio, mas à medida que o homem conhece Deus, ele também começa a entender por que tem de respeitar as leis, sejam as de Deus ou as humanas. Uma sociedade violenta necessita de leis severas. À medida que a sociedade for evoluindo, mais brandas serão suas leis. Assim também ao homem, à medida que ele evolui, acha mais fácil respeitar as leis de Deus e as leis humanas. Que maravilha, Raito, quando o homem respeitar as leis do trânsito, porque o irmão, de repente, lembrou-se das leis do trânsito. Porque é de estarrecer a violência no trânsito e a quantidade de jovens que estão desencanando por desrespeito a essas leis. No dia, Luiz, em que o homem respeitar e amar as leis de Deus, não serão mais necessárias as leis humanas. É mesmo, Raito. O homem não matará, não roubará, não levantará falso testemunho, portanto, não mentirá, não cobiçará as coisas alheias, não adulterará. Aí, soltei uma gargalhada. Raito me olhou firme. Qual a graça? Apenas lembrei-me de alguns políticos. E por falar neles, nos maus políticos, para onde eles irão? Luiz Sérgio, estamos falando da terra regenerada, da regeneração da humanidade, de uma sociedade mais justa, e não de políticos. Todos nós temos de prestar contas a Deus, e aí daquele que não respeitar a Deus e ao próximo. Ainda bem, Raito, que somente Deus detém o ápice da intelectualidade e os seus filhos sempre terão de buscar conhecimentos em ciência universal. Luiz Sérgio, querido frade, o que tem Deus e o progresso intelectual com os políticos? Muito, Raito. Já pensou um mau político, que já se julga um Deus, com conhecimento igual ao dele? Coitada da humanidade, Luiz, quando a gente pensa que você está falando sério, vem com uma das suas... Desculpe, Enoque, às vezes esqueço que devo e preciso aproveitar os momentos do nosso reencontro. Raito deu aquele sorriso de menino amado, o sorriso dos justos, dos bons. Luiz, por isso sempre mandamos através dos seus livros um alerta para os dirigentes espíritas, para que eles segurem a batuta do espiritismo, para que o fanatismo e a ignorância não venham a destruir a pureza doutrinária. Que os falsos profetas não se aproveitem da ingenuidade dos leitores com teorias novas, deixando de fortalecer o único caminho que nos leva a Deus, e que Allan Kardec, como mensageiro do alto, desbravou com as ferramentas do conhecimento, entregando à sociedade, para que ela se tornasse mais justa, a nossa doutrina espírita. Com o seu bom senso, o codificador catalogou os ensinos dos espíritos sem pressa, sendo um dos mais importantes ensinamentos por ele deixado, para os espíritas, o de que tudo deve obedecer a um criterioso exame e não ser jogado nas mãos do leitor, apenas para aguçar a vaidade de quem escreve. Quem desejar conhecer o que ontem era mistério, basta estudar a doutrina espírita, não com o único propósito que,
Infelizmente, alguns buscam nas casas espíritas o mediunismo, mas para aproveitar tudo de bom que a doutrina espírita oferece ao homem. Raito, o que você acha da reencarnação? Para nós, que vivemos em um país que sempre acreditou nela, é fácil estudá-la e aceitá-la. Contudo, para um materialista, a encarnação é uma realidade perigosa que ele teme, e muito. Se não houvesse reencarnação, cremos que a Terra seria a mesma de milhares de anos atrás. Pode explicar isso melhor, Raito? Sem a reencarnação, Luiz Sérgio, os espíritos que estão nascendo hoje estariam sendo criados hoje, sem conhecimento algum anterior. Só a reencarnação explica que esse progresso da humanidade ocorreu justamente com os espíritos que o ajudaram, indo e voltando para captarem os seus conhecimentos, e com essas idas e vindas, levaram para o plano físico que aprenderam e viram no mundo científico da espiritualidade. Portanto, Sérgio, o progresso da humanidade pode ser explicado pela reencarnação. Sem ela, torna-se difícil entender Deus como um ser perfeito. Porque os espíritas, Raito, não procuram convencer a sociedade, por meio de palestras, nos meios de comunicação, enfim, os espíritas com capacidade, apresentarem os seus conhecimentos, diante de pessoas que julgam que espiritismo é doutrina de fanáticos, feiticeiros e ignorantes. O leitor deve ler a questão 802 do Livro dos Espíritos, 802. Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, porque não apressam os espíritos esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetra até nos mais incrédulos. Desejarias milagres, mas Deus os espalha mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. E depois, Luiz Sérgio, fazer propaganda do espiritismo deve ser tarefa de todos os espíritas e não de algumas pessoas ou alguns médiuns. Cada espírita leva consigo a responsabilidade de bem representar a doutrina espírita. Através do exemplo de cada um, o espiritismo se tornará conhecido. E queira Deus os espíritas verdadeiros deixem um facho de luz por onde passarem. A conquista da felicidade está nas mãos do homem, ele é que tem de lutar por ela. Sendo o homem filho de Deus, por que ele demora tanto a crescer moralmente? Porque, Luiz, ao invés de buscar a virtude, ele tem por companhia o orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual efetua-se mais rapidamente, porque, Raito, o progresso intelectual efetua-se graças às idas e vindas do espírito. O espírito sempre traz para a matéria o que aprendeu no mundo espiritual e vice-versa. Entendemos? E ele esquece a moralidade, quando busca o gozo dos bens terrenos e mergulha de corpo e alma na matéria, esquecendo-se de tudo o que aprendeu. Desculpe-me, Raito, mas alguns homens ainda estão bem perto do reino animal. É carne, somente carne. Enoque sorriu gostoso. É bom o leitor estudar a resposta à questão 785 do Livro dos Espíritos, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. O homem, Luiz Sérgio, tem de conscientizar-se de que é eterno, e por ser eterno, ele não morre. Se ele não morre,
Existe vida além vida e temos de responder pelos nossos erros. Porque, se a moralidade não fosse necessária ao espírito, que valor teria o homem de ser bom? A doutrina elucida muito bem este assunto, que o homem tem de respeitar o plano de Deus, que é ver todos os seus filhos reunidos e felizes. E isso não é possível em razão de o homem ainda se encontrar colado ao corpo de carne, sem vontade de respirar os ares da espiritualidade maior. Enquanto só buscar os progressos do mundo físico, esquecendo-se de Deus, ele poderá crescer intelectualmente, mas se encontrará, moralmente, retardado. Hoje constatamos uma triste realidade: os pais nada estão fazendo para que seus filhos cresçam moralmente. Essa é uma das inúmeras tarefas da doutrina espírita. Sim. A missão dos Espíritos do Senhor é levar, até o mundo físico, as elucidações sobre a responsabilidade de cada um dos filhos de Deus. A casa espírita que não mudar o homem para o bem perderá sua finalidade. As casas espíritas existem para ensinar ao homem a ser bom, a crescer moralmente e, se ele busca o conhecimento doutrinário, cresce também intelectualmente. Muitas casas vivem preocupadas em doutrinar espíritos inferiores, esquecendo-se de que eles se manifestam, no mundo físico, por encontrar criaturas semelhantes a eles. No dia em que o homem crescer em moralidade, terá melhores companheiros. A casa espírita tem de orientar os seus frequentadores a buscarem a verdade e, diante dela, lutarem para crescer moralmente. O mal de alguns espíritas é julgar que as casas espíritas existem somente para dar assistência aos desencarnados. Enoque, espera aí, explique melhor. Luiz, a casa espírita deve ser um instituto de cultura espírita. Também penso assim, Raito, mas, pelo que entendi, na sua opinião na casa espírita deve existir somente o estudo da doutrina. O estudo deve ser obrigatório. Não se concebe que um homem que se diga espírita não seja espiritualizado, continuando materialista. Portanto, o estudo é necessário, e deve estar em primeiro lugar. Julgar que os centros espíritas só existam para ajudar os espíritos sofredores é um grande erro doutrinário, porque, sendo o plano espiritual organizado, nele não faltam hospitais para os espíritos doentes. A finalidade da casa espírita é ajudar o encarnado para que ele se defenda das influenciações dos espíritos inferiores. Ao fazer o contrário, isto é, somente criar grupos mediúnicos com a finalidade única de doutrinar espíritos, longe estas casas se encontrarão do objetivo da doutrina. Curemos a ferida para que os insetos não a busquem. Quando a casa tem por meta a cura da alma, pouco a pouco tudo se entrelaça, estudo e trabalho. Ao desejar apenas criar grupos mediúnicos, grupos estes compostos de médiuns desequilibrados e doentes, perderá a casa a grande oportunidade de ajudar a espiritualidade maior. Porque, tornamos a dizer, a finalidade da doutrina espírita é levar almas até Deus, e sem a educação doutrinária torna-se difícil. Entendi, Raito. Não basta apenas levantar um templo nem construir altares. O que a espiritualidade maior deseja é que cada um de nós tenha o Cristo plasmado no coração e que nos tornemos um operário humilde da sua vinha. Caso contrário, se chegamos à casa espírita mas vivemos criando caso, brigando, desejando nos tornar médiuns da casa ou ocupar um lugar na diretoria, estamos em lugar errado. A casa espírita deve ser um tabernáculo divino, onde devemos estudar e viver as leis de Deus. No dia em que cada presidente de uma casa espírita e sua diretoria entrelaçarem as suas mãos com as dos seus frequentadores, esquecendo que pertencem à diretoria e juntos trabalharem em prol do próximo, tudo se tornará mais fácil. No entanto, se o presidente ou a diretoria de uma instituição espírita não procederem consoante aos princípios éticos doutrinários, continuaremos a presenciar fatos tristes, como os que vêm ocorrendo. Brigas e mais brigas nas diretorias das casas espíritas. Raito, o que nos assusta é a vaidade. Existem espíritas que, por possuírem vasto conhecimento, julgam que seus companheiros são ignorantes, enquanto Cristo se disse servo dos seus amigos e com humildade lhes banhou e beijou os pés. Exatamente, Luiz. É constrangedor que muitos espíritas, importantes para a doutrina pelo grande conhecimento que possuem,
Vivam o seu dia a dia vestidos com o manto da vaidade, do orgulho e do egoísmo, por se julgarem com mais conhecimento doutrinário. E quanto mal estão causando ao movimento espírita. Enquanto eles, como inquisidores, põem-se a julgar, os falsos profetas proliferam, principalmente dentro da própria doutrina. Como parar com isso? Outras filosofias religiosas se perderam, porque formaram um colegiado e este se distanciou do povo. Infelizmente, é o que vem ocorrendo no meio espírita. É a indiferença dos que pensam que muitos sabem, para com o movimento. Por esse Brasil afora, a mediunidade sem Jesus está levando criaturas respeitáveis ao ridículo, julgando-se missionárias, quando são presas de espíritos mistificadores. Quantos centros espíritas pelo Brasil afora não têm a preocupação de melhorar o homem? São verdadeiros caçadores de fantasmas. E, para que isso ocorra, colocam pessoas dizendo-lhes serem portadoras de mediunidade gloriosa, levando-as ao mediunismo desenfreado, enquanto os doutores da lei estão brigando entre si se julgando grandes conhecedores do espiritismo. Fazem até questão de dizer os anos que estão na doutrina, esquecendo-se de ler a passagem do Evangelho sobre os trabalhadores da última hora. Na doutrina, não existe antiguidade, devemos ter responsabilidade e dignidade. Só isso. É preocupante vermos jovens completamente fanáticos, falando mole e baixo, para aparentar imoralidade, enquanto longe se encontram da reforma interior. Continuam com a mesma vidinha, barzinhos, noitadas, enfim, são espíritas só na casa espírita. Enquanto isso, nos meios de comunicação os ataques são inúmeros. E o pior é que a vaidade de alguns espíritas é tanta, que eles julgam que nada devem fazer, que devem, sim, continuar na sua vidinha materialista, sem compromisso para com Deus e o próximo. Apenas estudando a doutrina espírita ele terá conhecimento. Enoque, então para a espiritualidade maior estudo da doutrina é mais que necessário? Sim, Luiz. Sem esse estudo o homem não compreende o porquê da obrigatoriedade da reforma íntima em sua vida. Raito, quando desencarna, o espírito leva para a vida espiritual as imperfeições recém-adquiridas, quando encarnado. As novas somam-se às antigas. Se o espírito saísse da vida material pior do que nela entrou, ele estaria retroagindo. O espírito, Luiz Sérgio, leva para a vida espiritual as perfeições conquistadas. Pode, entretanto, sair da vida material sem haver efetuado qualquer progresso, permanecendo estacionário. Passou pela vida, raito, e não viveu, isto é, não progrediu. Sim. Se o espírito não efetuou qualquer progresso, manteve-se estacionário. Confesso que não entendi. Então esses traficantes, esses estupradores, esses assassinos cruéis, eles não voltam para o plano espiritual piores do que eram antes de reencarnar? Luiz, se o espírito saísse da vida material pior do que nela entrou ele estaria retroagindo, como expliquei, o que não pode acontecer, como sabemos. Desculpe, Raito, mas na minha cabeça deu um nó. Esses espíritos cruéis sempre foram assim. É duro admitir, mas as nossas faltas de hoje são as consequências de tudo que já estávamos cansados de praticar em outras vidas. Apenas repetimos os fatos. O estuprador de hoje é o mesmo sexomaníaco de ontem, só que no ontem, quando as mulheres eram submissas e ignoradas pela sociedade, o seu ato cruel não era considerado crime. Hoje, na era moderna, a mulher pede socorro. Por tudo isso, no hoje é que devemos procurar melhorar, e não existe lugar melhor para crescer em imoralidade do que nos ensinos de Jesus. Raito, fazendo menção aos ensinos de Jesus, o irmão quer nos dizer que, em qualquer lugar onde se pregam as leis de Deus, o homem pode modificar-se. Sim, os espíritos não podem julgar-se os únicos mensageiros do Senhor, pois assim também cairão nos mesmos erros dos inquisidores. Todas as religiões, que ensinam ao homem tornar-se bondoso, e lutam pela paz entre as criaturas de Deus, são abençoadas. A doutrina espírita não deve ser chamada de religião espírita, porque ela não é religião. As religiões brigam entre si, todas desejam apoderar-se do Cristo. Para nós, religião é, sim,
A cruz infamante que o Cristo carrega até hoje nos seus iluminados ombros. Religião, muitas vezes, faz idólatras, fanáticos, místicos, supersticiosos, charlatães, e torna os homens inimigos uns dos outros, por julgarem que a sua crença é a única que salva. Então, o que